Bom, eu quero começar cumprimentando a todos e fazendo uma referência especial àqueles que me apresentaram. A embaixadora Petersen, Ana Lúcia Petersen, que gentilmente enalteceu possíveis qualidades que eu tivesse tido no passado e funções que ocupei, de modo que eu quero agradecer enormemente a delicadeza do seu pronunciamento. Quero agradecer ao senador Dodge, que, além da arte política, revelou-se um grande comunicador, porque foi durante a sua fala que muitos aplaudiram e sorriram, de modo que ali a sua condição de homem público, esta fantástica capacidade de comunicação. Muito grato a Vossa Excelência. Quero cumprimentar o embaixador patriota, o nosso senador Ricardo Ferraço, cumprimentar a todos que estão aqui, não vou mencioná-los a todos, mas vejo o Mário Garneiro, que são tantas autoridades que, na verdade, você e este encontro sobre os BRICS consegue produzir. É uma coisa importante para o mundo e importante para o Brasil. Por isso eu confesso, senador Dodge, que eu faço também como Vossa Excelência, eu costumo falar de improviso, e acho que o improviso ajuda muitíssimo. Mas eu trouxe aqui tais e tantos dados sobre o Brasil, como não sou forte em números, muita coisa eu resolvi anotar e escrever. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade, Mário, de participar deste evento, que se distingue por reunir importantes lideranças e formadores de opinião em diversos segmentos. Antes mesmo de discorrer sobre as perspectivas do Brasil, que foi o tema que me foi sugerido, como o encontro trata dos BRICS, eu quero tecer alguns breves comentários sobre os BRICS, foro a que o Brasil atribui importância particular. Constituíram-se, como sabemos todos, a partir da percepção de que tinha uma contribuição a dar a uma organização dos regimes internacionais, de que tinham os BRICS responsabilidades a assumir e interesse em compartilhar a gestão de um mundo melhor. Os BRICS não se constituíram contra interesses de outros países. Ao contrário, a coordenação entre os 5 parceiros tem por objetivo fortalecer instituições internacionais mediante sua reforma e adequação à atual realidade mundial. Os BRICS estão, nesse sentido, abertos ao diálogo e à cooperação com outros países e organizações internacionais. Aliás, devo dizer que partiu do Brasil a iniciativa de introduzir no organograma do foro a realização de reuniões anuais de ministros das finanças dos países integrantes dos BRICS, para discutir temas econômicos e financeiros, o que tem, a nosso modo de ver, uma grande relevância internacional. Não foi sem razão que na última cúpula dos BRICS, em Durban, na África do Sul, houve resultados objetivos, cujo alcance contou, evidentemente, com o grande apoio do Brasil. Primeiro, o lançamento do Conselho Empresarial dos BRICS, que se dedica a formas de promover o comércio entre os países desse foro. Segundo lugar, a decisão de estabelecer um novo Banco de Desenvolvimento, cujas modalidades seguem em negociação. E terceiro, a decisão de formar um arranjo contingente de reservas com valor inicial de 100 bilhões de dólares, que cria linha adicional de defesa para as economias dos BRICS contra instabilidades macroeconômicas globais. Aliás, o Brasil vai sediar, agora em julho de 2014, em Fortaleza, capital do Ceará, um estado brasileiro, a 6ª cúpula dos BRICS. E a nossa esperança é que nós, primeiro, vamos aprofundar ainda mais e ampliar a coordenação e cooperação entre os países. E esperamos que, em Fortaleza, nós podemos concluir os acordos relativos ao Banco de Desenvolvimento e ao chamado arranjo de reservas. Feita essa pequena introdução, meus senhores e minhas senhoras, eu quero pedir permissão para fazer
uma brevíssima transição. E agora sim, examinar, ainda que em linhas gerais, a situação em que se encontra o meu país, o Brasil. E os senhores sabem, todos os que estão aqui, que durante os primeiros meses deste ano, setores da mídia e do mercado acabaram veiculando a percepção, vamos dizer assim, de certa perda de confiança nos países emergentes, incluindo o Brasil. Até há pouco, devo registrar, e os senhores hão de concordar comigo, as economias dos países desenvolvidos é que eram colocados na berlinda, tendo em vista o panorama internacional mais dramático sob o foco econômico que se posicionou nos anos 2008, 2009 e 2010. Mas agora o foco volta-se para o desempenho das economias emergentes. E apesar do diagnóstico cíclico, as economias emergentes continuarão a desempenhar um papel estratégico. Trata-se de países com as maiores oportunidades de investimento, de ampliação do consumo e geração de riquezas. Neste momento, os países em desenvolvimento, evidentemente, continuam a ser responsáveis pela maior parte do crescimento mundial. Mas os fluxos atuais de investimento e comércio e as elevadas taxas de emprego dessas economias emergentes é que apontam na direção de muitas oportunidades. Por isso, tomo a liberdade de enfatizar que a tese segundo a qual, depois da crise mundial, as economias emergentes serão menos dinâmicas, eu não acredito nisso. Penso que serão muito dinâmicas, porque lá, reitero, estão as grandes oportunidades. A mensagem que eu quero transmitir, portanto, é a seguinte: não há, objetivamente, motivos palpáveis para a perda relativa de confiança no Brasil, quer sob o prisma econômico-social, quer sob a ótica política. Muito pelo contrário, há aspectos positivos e irrefutáveis que devem ser ressaltados na sua correta dimensão. O Brasil de hoje é parte da solução e não dos problemas. É claro que desafios sempre hão de haver para qualquer país. A questão é apresentar um panorama equilibrado da realidade dos fatos. De um lado, não ignorar questões reais ou potenciais que podem nos afligir, mas cuja superação está ao nosso alcance. De outro, não descambar para uma leitura imoderadamente pessimista da situação do país. Afinal, há razões objetivas para se manter um otimismo sereno e progressivo em relação ao Brasil em todas as vertentes. Temos muita confiança no nosso país. E não vou apenas ficar na teoria. Apresentarei o porquê dessa confiança com base em dados e fundamentos, embora de maneira muito aligerada e muito rapidamente. Os senhores sabem que o Brasil, de uns anos para cá, especialmente depois da Constituição de 1988, quando surgiu um novo Estado brasileiro, houve uma profunda transformação econômica e social, com acelerada ascensão social, que nos tem tornado um país de classe média. Aliás, alguns números ilustram essa afirmação. Basta pensar nos 36 milhões de mulheres e homens que foram tirados da extrema pobreza recentemente. Os 42 milhões que ascenderam à classe média, que passou de 37% da população para 55% da população ao longo desses últimos 10 anos. A renda per capita mediana das famílias brasileiras cresceu, nesses 10 anos, cerca de 78%. Registro ainda que, nos últimos 3 anos, geramos 4,5 milhões de novos empregos, durante momentos, eu falo desses 3 anos, porque foram momentos de contração da economia internacional. Se nós visualizarmos o período de 10 anos para cá, nós criamos, nesse período, 20 milhões de novos empregos no nosso país. Criamos, portanto, vejam bem, quando falo nos empregos, é porque a indústria está crescendo, é porque a iniciativa privada está operando intensamente no nosso país, com o nosso apoio, com o apoio do governo, e mais do que com o apoio do governo, com o apoio da própria Constituição brasileira. Eu costumo dizer que o prestigiamento da iniciativa privada, o prestigiamento da propriedade particular, não é uma decisão do governo,
mas é uma decisão da própria estrutura do Estado, já que quem examina a Constituição Nacional verifica que há trechos e trechos, capítulos e capítulos enaltecendo a iniciativa privada e a propriedade particular. E mais ainda, enaltecendo o fato de que não há nenhuma restrição ao capital estrangeiro. Quero dizer isto àqueles investidores estrangeiros que aplicam no nosso país. Basta revelar que, num dado momento, logo na vigência inaugural da Constituição brasileira, havia um conceito muito restritivo de empresa de capital nacional. Dizia-se, então, que era empresa de capital nacional aquela constituída apenas por capitais brasileiros. E ser uma empresa de capital nacional, no dizer da Constituição, tinha significado, porque tinha privilégios de natureza fiscal, tributária e de empréstimos, outras tantas vantagens. Nós, logo no início da vigência da Constituição, mudamos o conceito de empresa de capital nacional para considerar como tal, ou seja, empresa de capital nacional, também aquelas compostas de capital estrangeiro, sem ignorar o fato de que nós quebramos todos os monopólios estatais, permitindo, portanto, o acesso da iniciativa privada naqueles serviços que eram típicos ou próprios da atividade estatal. E, volto a dizer, com isto é que nós criamos um grande mercado interno de consumo. Somos hoje, convenhamos, um dos maiores mercados para automóveis. Os senhores sabem que nós somos o quinto país a fabricar e a comprar veículos automotores, computadores, celulares, refrigeradores, fármacos e cosméticos. É interessante essa história dos cosméticos, porque como o país era muito pobre, as pessoas não tinham acesso a produtos de beleza, não é? Sejam homens ou sejam mulheres. E, entretanto, nos últimos 10 anos, o crescimento desta indústria foi uma coisa fantástica. Eu até, há tempos atrás, na qualidade de vice-presidente, patrocinava ou participava de uma premiação da agência Estado, que premiava as lojas que mais venderam nos últimos 2 anos. E, para prazer nosso, nós verificamos que as lojas que venderam, foram as lojas que vendem para a classe C e para a classe média, recém-chegada. Na verdade, não foram lojas para gente muito rica, foram lojas que muito venderam para gente que ascendeu socialmente. Portanto, é incrível, outra coisa muito comum, não é? É dizer interessante, aumentou muito o consumo de iogurte. Por incrível que pareça, havia pessoas que não conseguiam comprar o iogurte. E as estatísticas últimas, né, revelam que esta classe que emergiu, esta classe que cresceu, é capaz de comprar de 4 a 5 iogurtes por semana, que é uma coisa fantástica para quem, estou falando de 40 milhões de pessoas, estou falando quase de um país. Então, estou falando de atividades que cresceram enormemente no nosso país. Ou seja, quando nós falamos da ascensão social, não estamos pensando só naquilo que até um instituto americano já mostrou, que entre os BRICS, o país que teve maior ascensão social foi precisamente o Brasil, nesses últimos 10 anos, porque outros já tiveram há mais tempo atrás. Mas quando eu falo nisso, é para revelar que quando aumenta o consumo, necessariamente aumenta a produção. E se aumenta a produção, abre-se um campo extraordinário para os investimentos nacionais e estrangeiros no campo da indústria e do comércio. Portanto, eu volto a dizer que emergiu um imenso contingente de cidadãos com com maior acesso à informação e uma consciência dos seus direitos. E os senhores sabem que inclusão social provoca expectativa de mais inclusão social. Qualidade de vida desperta anseio por mais qualidade de vida, por mais e melhores serviços. Tanto que no ano passado nós tivemos um grande clamor popular, os movimentos que foram às ruas, para pleitear aquilo que nós, do meu partido, do PMDB, chamamos de a busca da democracia, da eficiência. De fora a parte, a democracia liberal, que nós tivemos nos primeiros instantes da Constituição brasileira, quando nós saímos de um regime autoritário,
de um regime centralizador e tomamos, entre aspas, um verdadeiro banho de democracia e desfrutamos de todos os direitos do Estado liberal, logo em seguida verificou-se a necessidade daquilo que nós chamamos de democracia do pão sobre a mesa, a aplicação dos princípios constitucionais que diz respeito aos direitos sociais, e foi precisamente isso que aconteceu. A segunda fase da nossa democracia foi a chamada democracia social, quando milhões, aqueles milhões que eu aqui mencionei, ascenderam à classe média e puderam consumir. Isso gerou também desenvolvimento, pelas mesmas razões que eu acabei de apontar. E interessante como este grupo imenso de pessoas, falo de 35 milhões, 40 milhões, pessoas que nada podiam postular, passaram a fazê-lo. E somados à classe média então existente, foram às ruas para pleitear uma terceira fase da democracia, que é a democracia eficiente. Eficiência nos serviços públicos, eficiência na arte política. Foi isso que aconteceu no nosso país e que foi imediatamente absorvido pelos poderes constituídos do Estado. Executivo, legislativo, governos estaduais, governos municipais, o próprio judiciário, atentaram para esta nova realidade social e passaram a praticar atos que permitam a realização de uma democracia que nós estamos chamando de democracia da eficiência. Por outro lado, este novo Brasil está sendo construído, isso acho que interessa muito aos senhores, sem abdicar dos nossos compromissos com a solidez dos fundamentos macroeconômicos. O controle da inflação e o equilíbrio das contas públicas são requisitos essenciais para assegurar a estabilidade, base sólida para a expansão econômica e para o progresso social. E até registro que, nos últimos tempos, e eu me lembro do ano passado, quando o tomate subiu de preço, todos disseram, agora vem uma inflação desenfreada. E a inflação não veio. A inflação ficou nos padrões tradicionais, não é? Dentro da meta estabelecida, não atingindo sequer o teto da meta estabelecida. Agora, nestes primeiros meses, também se aumentam o preço das hortaliças, do tomate, novamente, e novamente começa-se a imaginar que o Brasil vai para um sistema inflacionário. Ao contrário, o governo tem meios e modos e métodos para impedir que isto ocorra, e por isso a inflação, volto a assegurar para os senhores e para as senhoras, está sob controle no nosso país. Nós não teremos uma inflação desenfreada no Brasil. E, ao lado disso, evidentemente, deve somar-se a chamada responsabilidade fiscal, que é um princípio basilar da nossa visão de desenvolvimento econômico e social. As despesas correntes do governo federal estão sob controle e houve melhora qualitativa das contas públicas nos últimos anos. Conseguimos acentuada redução da líquida dívida do setor público. Caiu de 42,1% em 2009, que é o início da crise, para 34% do produto interno bruto em 2013. Eu enfatizo esse aspecto para dizer que, sem embargo da crise mundial, o Brasil soube equilibrar-se, em primeiro lugar, mantendo os empregos. Basta dizer, por isso eu dei o dado dos 3 milhões e tanto de empregos que foram gerados nesses últimos 3 anos. Em segundo lugar, a redução da dívida líquida. Sem dizer uma obviedade, uma trivialidade que hoje todos conhecem. Há 8, 9 anos atrás, nós éramos devedores do Fundo Monetário Internacional. Hoje nós somos credores do Fundo Monetário Internacional e temos reservas de mais de 376 bilhões de dólares, de modo que o Brasil cresceu economicamente, o que é, na verdade, um colchão para qualquer crise que venha, eventualmente, a ocorrer no nosso país. E com isso também eu quero tranquilizar aqueles que, eventualmente, queiram ainda aplicar no nosso país. Também quero salientar que a crise, falei dos 377 bilhões, e o Brasil tem, precisamente na flutuação cambial, a sua primeira linha de defesa. Ao lado disso, o amplo fluxo de investimento estrangeiro direto, em 2013, para os senhores terem uma ideia, foram 64 bilhões de dólares. Sem embargo das dificuldades que se divulga, o Brasil teve 64 bilhões de investimento estrangeiro direto. E até para colocar a mão na ferida,
quando uma agência internacional, foi a única, busca rebaixar a nota do Brasil, BBB-, ela ressalva, mas não para os investimentos, porque os investimentos continuam em franca ascensão no nosso país. Aliás, outras agências, eu mencionava numa palestra que fiz aqui mesmo em Nova York, na sexta-feira, que o Moody's, por exemplo, já declarou que não vai alterar a nota do Brasil, nem neste ano, nem no ano de 2015. O Prêmio Nobel da Economia, Paul Krugman, em palestra recentemente realizada no Brasil, diz que o Brasil ainda é um país confiável e a força dos seus investimentos é que torna o Brasil cada vez mais poderoso economicamente e para acolher o capital nacional e o capital estrangeiro. Por isso que eu digo aos senhores que o governo brasileiro tem reagido com extraordinária serenidade ante qualquer situação de transição, por meio de medidas clássicas e efetivas. Ajuste na política monetária, flexibilidade no câmbio e agora até o corte no orçamento. Eu devo dizer que isto gera alguns problemas internos, especialmente nas chamadas emendas parlamentares, mas a rigidez com que se trata da economia no país exige, como foi feito, cortes orçamentários. Portanto, graças ao desenvolvimento do mercado financeiro doméstico, hoje bastante sofisticado, o Banco Central tem podido atuar para evitar as flutuações cambiais excessivas por meio de swaps cambiais no mercado futuro, sem a necessidade de utilização das nossas reservas. Mesmo o déficit que se tem verificado em nossa conta corrente também deve ser visto sob perspectiva. Os resultados das contas externas refletem, até certo ponto, situação passageira e se explicam, em parte, pela conta petróleo. Mas agora, há várias plataformas novas produzindo e, a partir de 2015, deveremos, aos poucos, voltar a ser exportadores de petróleo com rendimento consistente para os anos subsequentes. A economia, só para contrariar previsões mais negativas, a economia brasileira, de qualquer maneira, teve um crescimento de 2,3% em 2013, quando os senhores sabem que muitos países tiveram um índice negativo ou um índice menor a este que teve o Brasil. E por isso que a trajetória de investimentos no Brasil, volto a dizer, é crescente. A taxa de investimento foi de 18,4% do PIB e nosso objetivo é chegar a 25%. A produção da indústria de bens de capital cresceu 10% em janeiro de 2014, ante dezembro de 2013. Ou seja, de um mês para o outro tivemos um crescimento de 10%, mostrando, portanto, uma alta nesses indicadores. No acumulado em 12 meses, para não ficar apenas em um mês, houve uma elevação de 12,1%. Consumo das famílias, volto a dizer aos senhores, tem crescido significativamente. E, como 2014 é um ano eleitoral, a primeira ideia que se tem é que nós iríamos abrir mão de uma política fiscal mais austera. Mas eu quero revelar aqui a este público especializadíssimo, e naturalmente estão registrando esta minha fala, que neste ano eleitoral, o fator eleitoral não significa abrir mão de uma política fiscal mais austera. Nós faremos isto para manter os critérios do desenvolvimento econômico e social do nosso país. Portanto, eu quero com isso significar aos senhores que não se pode apenas levar em conta o aspecto sazonal de qualquer economia, não é só da economia brasileira, mas de toda e qualquer economia. Não é o mês tal ou 2 meses tais ou quais que irão alterar o quadro do Brasil, que é um quadro que começou a ser construído, volto a dizer, em 5 de outubro de 1988, quando se inaugurou um novo Estado brasileiro, e que segue em ritmo acelerado durante todos estes últimos anos, tanto sob o foco da democracia participativa, ampla, sem nenhuma limitação. Faço até um parênteses aqui. Recentemente, entidades religiosas aqui dos Estados Unidos me levaram um quadro mostrando que o Brasil
é o país onde há mais liberdade religiosa em todo o mundo. Há um quadro, e isso está demonstrado, portanto, a revelar a democracia plena sob o foco político e agora, volto a dizer, insistir, a democracia plena sob o foco social, na medida em que nós aumentamos o consumo por força de pessoas que se elevaram a classes superiores. Portanto, eu até diria que são poucos os países do mundo que incluem em sua Carta Constitucional aquilo que eu disse, dispositivos que prevêem o fomento de uma ordem econômica baseada no respeito à propriedade privada e à livre concorrência com justiça social. Reitero que esse nosso compromisso com a qualidade institucional não deriva, portanto, da vontade de um ou outro governo, mas deriva da imposição da soberania popular que criou o Estado brasileiro em 1988. Nós sabemos, por exemplo, é um fato que eu tenho verificado, Dr. Mário Gardeiro, em várias viagens internacionais que fiz, uma certa queixa sobre os aspectos burocráticos do nosso país, a burocracia para a constituição de empresa, a burocracia para acesso do capital estrangeiro. Eu quero dizer que hoje há segmentos do governo trabalhando nessa área precisamente para desburocratizar estas questões de natureza administrativa. Este, aliás, é o sentido do nosso programa de infraestrutura. Convenhamos, eu tenho muitas vezes ido a inaugurações de grandes empresas nacionais e estrangeiras, e os senhores sabem melhor do que eu, e legitimamente o empresário quer aplicar milhões e milhões de dólares, às vezes, para ganhar. Ninguém aplica para perder dinheiro. E nessas ocasiões, são tantas inaugurações que eu tenho ido, que nessas ocasiões eu faço uma manifestação dizendo, olha, não há prova mais concreta, mais palpável, mais evidente, mais saliente do que a inauguração desta empresa que acabou de aplicar 500 milhões de dólares, que é para ganhar dinheiro, e, portanto, acreditando no futuro do país. Daí porque eu digo que nós temos uma parceria com o setor privado, um problema de concessões de infraestrutura logística integrada. Para os senhores terem uma ideia, nós estamos modificando toda a infraestrutura em matéria de rodovias, são 7.500 quilômetros de rodovias que serão concedidas. Nós temos os portos e aeroportos, agora nós temos os chamados portos privados, antes só tínhamos portos públicos. A partir de agora, com a lei dos portos que fizemos aprovar no Congresso Nacional, os portos serão privados, ou seja, quem tiver um terreno e quiser lá instalar terminais para receber contêineres, etc., pode fazê-lo, evidente, cumpridas certas exigências, mas poderá fazê-lo em caráter privado, não é? São portos privados. Os nossos aeroportos estão sendo todos concedidos para a iniciativa privada, já foram quase todos, falta apenas um, que é o aeroporto de Viracopos, dos grandes, estou mencionando. Nós temos um extraordinário plano para as ferrovias no nosso país, são bilhões e bilhões que serão aplicados nessa área, para as ferrovias, já disse, os aeroportos, portos, em toda a infraestrutura do nosso país, que vai significar, por que é que eu falo disso? Em primeiro lugar, a possibilidade daqueles que vão se associar com empresas brasileiras a fim de participar dessa renovação infraestrutural do Brasil. E mais ainda, quando a infraestrutura toda estiver criada, instalada, estabelecida, isto vai significar um desenvolvimento ainda maior do nosso país, o que dá segurança a quem vai lá aplicar. E por falar em segurança, eu quero salientar que no Brasil, precisamente em face dos pressupostos que apontei sobre a democracia plena que nós temos, hoje nós temos uma obediência radical à ordem jurídica brasileira. Né? Há uma coincidência entre a ordem jurídica brasileira e aquilo que ocorre na vida do Estado. Por isto é que, e aliás, senador Dodge, há tempos atrás, eu conversando com o vice-presidente Biden, nós conversávamos exatamente sobre isso, e eu tentava revelar, como revelei, que no Brasil se garante os contratos. Não há rompimento de contrato, não há a menor possibilidade, porque de vez em quando eu ouço dizer, bom, mas país tal está fazendo isso, fazendo aquilo, há uma preocupação, é mais ou menos vizinho do Brasil. No Brasil não há essa hipótese. No Brasil os contratos são estabelecidos, são cumpridos na sua inteireza. Portanto, este é um fato que também merece, penso eu,
registro nesta nossa manifestação. E nós estamos também procurando qualificar os nossos brasileiros, né? Os senhores vejam, nós temos escolas técnicas hoje no Brasil, num programa chamado Pronatec, que já está formando cerca de 8 milhões de brasileiros, que são precisamente aqueles que foram para a classe média e querem, de alguma maneira, se instrumentar para poder obter bons empregos. São técnicos, e estas escolas técnicas estão formando estas pessoas. E no plano do ensino superior, nós temos o programa Ciências Sem Fronteiras, que está lançando 100 mil bolsas de estudo. Muitos dos estudantes têm vindo aqui para os Estados Unidos, mas estão indo para todo o mundo para aurir, para conhecer a melhor tecnologia e poder levá-la para o Brasil. Portanto, eu digo, sem medo de errar, que um novo ciclo de crescimento no Brasil está ocorrendo de uns 10, 12 anos para cá. E este ciclo de crescimento do Brasil vai ajudar o ciclo de crescimento, ou, se me permite o neologismo, de recrescimento da própria economia mundial. E, por isto, eu penso que, quando a crise, que já vai se dissipando, fará com que todos tenham um olhar mais atento sobre os países emergentes, especialmente sobre o Brasil. Em suma, meus senhores e minhas senhoras, o Brasil é hoje uma das mais amplas fronteiras de oportunidades de negócios, por todas estas razões que eu estou apontando. Nosso sucesso nos próximos anos estará muito associado à parceria com os investidores do Brasil e de todo o mundo. Sempre recebemos, portanto, muito bem os investimentos externos e garantimos os investimentos que lá estão. Portanto, este rumo está dado no nosso país, é um rumo que vem sendo discutido permanentemente nas reuniões dos BRICS, voltará a ser discutido agora em Fortaleza no mês de julho, né? Portanto, os investimentos, as concessões, os esforços para melhorar o capital humano estão presentes em todos os governos, particularmente no nosso governo, de uns tempos a esta parte, e nós, portanto, temos uma agenda de médio e longo prazos, onde há muito ainda por fazer, e o capital que lá se instalar terá seguramente frutos, produzirá frutos, em face das potencialidades do consumo no nosso país. Concluindo, eu quero, mais uma vez, agradecer a gentileza deste convite, a oportunidade de privar neste almoço com figuras exponenciais, não só dos Estados Unidos, mas de todo o mundo, que aqui se encontram, né? E também, para dizer de uma coisa mais suave, esperar que os senhores aceitem o convite para ir à Copa do Mundo, agora em junho, onde esperamos que os países todos possam disputar a segurança absoluta para tanto, e, do meu ângulo, que o Brasil possa vencer. Muito obrigado aos senhores.